Eu vou conversar agora com o Coronel Carlos Olímpio Menestrina, secretário da Defesa Civil de Blumenau, para falarmos sobre a elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos. Esse levantamento começou no último final de semana. Coronel, bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia, Jorge Tais, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá, é um prazer estar aqui com vocês. Secretário, o que é esse Plano Municipal da Redução de Riscos? Bem, como todos sabem, Blumenau historicamente tem enfrentado desastres naturais, com riscos geológicos, né, são os deslizamentos, e também riscos hidrológicos, que é a elevação do nível do rio que provoca as enchentes, e também as enxurradas, né, que é a chuva pontual que cai em grande quantidade. O Plano Municipal de Riscos, de Redução de Riscos, é exatamente um trabalho feito para identificar as áreas que estão sujeitas, vulneráveis ao alto e muito alto risco, né? Blumenau, no entanto, fez o seu dever de casa já. Em 2010, a FURB, a nossa universidade regional aqui, elaborou um plano municipal de redução de riscos. Ela entregou para a Defesa Civil em 2010, né? E depois, em 2019, a própria equipe da Diretoria de Geologia elaborou a nossa Carta de Perigo e Risco, identificando e pontuando exatamente aonde estão essas áreas suscetíveis ao risco, né? Blumenau foi selecionada pelo governo federal, pelo Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional das Periferias, dentro das 10 cidades a serem contempladas nesse primeiro momento com esse plano. Como Blumenau já tem, né, um histórico, né, e um arcabouço, né, de levantamento nesse sentido, é claro que isso vai facilitar e vai ser uma possibilidade de atualizar então esse mapa e esse plano municipal já feito pela FURB na década de 2010. No entanto, o que vem diferente agora é que ao final da conclusão desse levantamento feito pelo Serviço Geológico do Brasil, que foi o Serviço Geológico do Brasil que foi contratado pelo Ministério das Cidades, virá uma equipe de engenheiros para identificar as obras necessárias para esses pontos que serão identificados por esses geólogos e geógrafos. E dessas obras pontuadas, inclusive com o projeto executivo já entregue para a cidade. Para depois, então, nós discutirmos com o governo federal a possibilidade de liberação de recursos para a execução das obras, porque nada adianta nós fazermos um levantamento se nós não executarmos as obras que são necessárias. Até porque nós temos ainda, proveniente de 2008, 29 obras já com projeto executivo pronto, elaborado pela Defesa Civil de Blumenau e protocolado no Ministério das Cidades. E, além disso, nós temos mais 16 planos de trabalhos que foram aparecendo durante a história depois de 2008, que também estão no Ministério das Cidades, aguardando, né, uma liberação ou então uma manifestação deles em relação à liberação de recursos. Então, na realidade, essa é a nossa grande expectativa. Nossas equipes estão acompanhando todo o processo, né? Sempre as comunidades podem se acostumando, que vai aparecer lá o pessoal vestido de azul, que é o pessoal que integra o Serviço Geológico do Brasil, mas também terá junto sempre alguém com o colete laranja que integra a Defesa Civil de Blumenau. Então, as pessoas podem interagir com esses técnicos. É importante as pessoas explicarem o que acontece, a dinâmica do processo na sua área, na sua casa, na sua região, para que eles entendam, né, de forma ampla, né, todo o processo, toda a dinâmica dos eventos climáticos quando eles acontecem na nossa cidade, que tem trazido muita dificuldade, muito sofrimento, né, e muito custo em termos de recursos para voltar à normalidade. A exemplo que nós temos aí com essas 9 obras protocoladas, já projetadas na Defesa Civil Nacional, 3 delas de grande impacto, né, que é a Walter Berner, Arnold Hemmer e Progresso, que agora está na fase de avaliação final por parte da Defesa Civil Nacional, para que eles possam, então, nos dar um sinal positivo para que a gente possa licitar essas obras. Secretário, só para a gente entender, né? Nós já temos, né, a Defesa Civil aqui sempre foi um exemplo para o Brasil
de agir muito na prevenção. Então a gente já tem um plano municipal, agora estamos entrando aí nesse plano federal, digamos assim. O senhor já disse que é bom porque é uma atualização desse plano, até com uma visão de técnicos que possam até ter uma visão diferenciada. Mas isso garante algum recurso, secretário? Porque a gente vê lá Arnold Hemmer, né? Walter Berner. A Walter Berner. Olha o perengue que é para Blumenau conseguir a solução desses locais, né? Isso vai trazer algum benefício lá na frente, será? Não existe nada garantido, né? A nossa perspectiva é essa, porque se vem um grupo de engenheiros por parte do governo federal fazer os projetos dessas obras, obviamente que a gente imagina que ele também deverá liberar recursos, né? Já que a maior fatia dos nossos impostos está no governo federal, né? É o único que tem um aporte, a possibilidade de aporte de elevado valor de recursos, porque os municípios estão, né, cada vez mais recebendo cargas de responsabilidade, é saúde, é educação, é segurança, é mobilidade urbana, é infraestrutura, né? E às vezes os municípios têm essa dificuldade. Então é importante e é necessário que haja também essa parceria por parte do governo federal em termos de liberação de recursos. Eu entendo. E como é que é todo esse processo? Os geólogos estão aqui, estão fazendo o levantamento. Vencida essa etapa, o que vem pela frente? Bom, eles começaram, a equipe do Serviço Geológico do Brasil, que é uma equipe extremamente capacitada, competente, respeitada, né, pelo seu histórico de atuação. Eles começaram pela região norte da cidade e depois vão para a região sul. A primeira equipe encerra na sexta-feira e depois vem uma nova equipe, devendo ser concluído no máximo até dezembro do ano que vem. Então, esse é o prazo final estimado por parte do governo federal, do Ministério das Cidades, para a conclusão desse trabalho. Após isso, nós vamos aguardar aqui e acompanhar também os engenheiros que serão também alocados por parte do governo federal para virem aqui exatamente avaliar todos esses locais considerados de alto e muito alto risco, tanto geológico quanto hidrológico, né? Por exemplo, nós temos aqui vários solapamentos no rio Itajaí-Açu, provenientes das 6 enchentes de 2023, onde nós mandamos 8 planos de trabalho e foram negados porque a Defesa Civil Nacional considera que isso beneficiaria a edificação em particular. Ontem, inclusive, nós tivemos no nosso gabinete a visita da Associação do Banco do Brasil, ali na Ponta Aguda, onde houve um solapamento muito grande, né? Então, eles estão também buscando recursos. Mas, se o Serviço Geológico do Brasil, através do Plano Municipal de Redução de Riscos, eles considerarem que é uma obra necessária e de competência pública, eles também poderão aí fazer o projeto e depois, é claro, discutir a possibilidade de liberação de recursos, que é tudo que nós esperamos no final desse trabalho. É, bem bacana, né? Tomara realmente que a gente avance, mas ano que vem tem eleição, a gente não sabe como vai ser para frente. A gente só espera que esse projeto realmente siga adiante, né? Não sei se há alguma garantia que isso vai seguir. Como é um projeto que já iniciou este ano, não vai haver nenhum impacto por causa das eleições. Certo. O que pode haver o impacto é depois de quem for o vencedor, ele mudar os planos em termos de liberação de recursos. Isso pode acontecer, depende de quem vai assumir o ministério, né, qual vai ser, né, o plano de governo que eles vão adotar. Então, isso pode sim, mas aí cabe também aos nossos representantes, né, na Câmara Federal, no Senado, também fazerem um movimento forte para que Santa Catarina também seja aquinhoado, né, com recursos amplos, né, para fazer frente a todas as demandas que nós temos, já que Santa Catarina é um dos estados que é grande impactado, de forma muito forte, impactado por desastres naturais, do norte a sul. Secretário, nesse levantamento que iniciou agora, alguma novidade? Não, nenhuma. Eles estão bem tranquilos, estão seguindo, na realidade, a orientação também por parte da nossa equipe, principalmente a equipe de geologia, que está acompanhando, indicando as áreas, porque o nosso mapa de perigo e risco, ele indicou já que nós temos 271 áreas
com grupos de no mínimo 10 casas que estão suscetíveis, vulneráveis à ação geológica, né? A movimentação de massa. Mas também nós temos aí também aquelas áreas que são suscetíveis a alagamento por parte proveniente da enchente e também provenientes de alagamentos. Então eles também vão fazer essa análise, vão pontuar também esses riscos hidrológicos para que a gente possa ter então uma visão ampla de todos os riscos que a cidade de Blumenau está sujeita. Tá certo. E como é que nós estamos de planejamento, né, para essa questão da prevenção de riscos aqui em Blumenau, secretário? A Defesa Civil em Blumenau. Porque nós temos todo um plano já elaborado e empregado. Bom, Jorge, Blumenau tem todos os seus planos de contingência, né? O nosso carro-chefe, claro, é o plano de contingência para inundação e para deslizamento, que são os dois fenômenos que têm nos trazido os maiores desafios em termos de cidade, mas nós também temos outros planos de contingência, nós temos 6 planos de contingência, o último deles, inclusive, foi elaborado para preparar a comunidade escolar em caso de algum ataque ativo, em função daquilo que aconteceu em abril de 2023, que houve aquele crime que foi cometido naquela creche, né? Então, a gente trabalha vários cenários, né, de risco para que a gente possa preparar cada vez mais a nossa cidade. No entanto, agora nós temos um outro desafio. Em fevereiro, o prefeito Egídio, como ele foi os primeiros meses de governo, ele me convidou para fazer um reconhecimento nas áreas que foram atingidas por aqueles dias de 12, 16, 17, que foram severamente atingidos pela água. E nós notamos nessa nossa vistoria muitos resíduos jogados na natureza, muito lixo jogado na natureza. Aí nós nos atentamos que Blumenau é uma cidade que oferece oportunidades. Muitas pessoas estão vindo de fora, do Brasil, de outros países, buscando oportunidades na cidade de Blumenau. E muitas vezes eles vêm com culturas diferentes. E muitos deles, quase a totalidade, não sabe o que é enfrentar uma enchente, não sabe o que é enfrentar um desastre natural de movimentação de massa. Então eles acham que aqui é tudo muito bonito e muito tranquilo. Então, o que nós estamos fazendo agora? Já tivemos 2 conversas já com a nossa associação empresarial, com a diretoria. Nós já nos reunimos com o grupo da sustentabilidade das empresas, com o grupo dos recursos humanos das empresas, porque nós queremos tentar fazer um projeto dentro das empresas para abordar os funcionários dessas empresas, que esse pessoal trabalha em algum lugar, para tentar levar a eles a conscientização, levar a eles as condições em termos de enfrentamento a desastre por parte da cidade e dizer a eles que eles têm que se adaptar à nossa cultura exatamente para evitar perdas de vidas, né, e também de patrimônios, né? Então, nós estamos abordando dessa forma agora, com uma parceria grande com as empresas. Inclusive, ontem estive com a presidente, a Cristiane Birger, e nós elegemos uma empresa que nós vamos fazer um projeto piloto para depois disseminar as outras empresas, para que a gente possa fazer em conjunto, iniciativa privada e poder público, tentar cercar todas essas pessoas que estão vindo de fora trabalhar na nossa cidade, para que eles se integrem a nós na prevenção e na conscientização, principalmente no que diz respeito às ações necessárias para evitar que os eventos climáticos possam trazer algum prejuízo maior. Encontraram muitos entulhos, né, secretário? Bastante, de todo tipo que você imagina, desde sofá, geladeira, fogão. O prefeito ficou até assim meio assustado, né? Poxa, mas um fogão aqui não deveria estar aqui, até porque Blumenau, através do SAMAI, ele tem um serviço de coleta desses resíduos. Então, às vezes, falta de esclarecimento, falta, talvez, das pessoas se atentarem. Por isso que nós teremos uma maior facilidade, porque eles vão ter um compromisso com a empresa onde eles trabalham, de abordarmos esse assunto dentro da empresa. E a empresa também acaba valorizando, né, a própria atuação, porque ela estará preocupada também com o seu funcionário. Porque um desafio e uma provocação que eu fiz, as empresas precisam saber quantos funcionários moram em área de risco, ou suscetíveis, vulneráveis ao risco. Porque se um dia acontecer um evento climático, um desastre, esses funcionários provavelmente não vão conseguir trabalhar.
E então o empresário também não vai conseguir produzir naquele seu planejamento. Então por isso que é importante, tanto para ele como empresário, tanto para nós como poder público, porque nós estamos o quê? Fazendo prevenção. E as pessoas tendo essa conscientização, isso também se inclui na prevenção. E esse planejamento é essencial para o desenvolvimento do negócio, né? Sim. Já que nós estamos numa área, uma hora ou outra isso vai acontecer novamente, né, secretário? Eu tenho sempre uma frase que, na realidade, o evento climático é uma realidade, né? Nós só não sabemos quando, aonde e como ele vai acontecer, mas ele vai acontecer. Por isso que nós temos que estarmos sempre mais preparados para enfrentá-los, tentando mitigar os seus efeitos. Esse é o nosso grande trabalho como Defesa Civil, como Prefeitura e como cidade. E nesse primeiro contato, através da CIB com as empresas, há uma colaboração? Os empresários têm a noção da necessidade de se planejar também nesse sentido? Nós não chegamos ainda a conversar com o empresário propriamente dito. Nós vamos agora buscar uma empresa que nós já temos lá, não vou citar aqui porque ainda não tenho o retorno dela, mas uma empresa, inclusive, que já tem alguma coisa nesse sentido, porque na enchente de fevereiro e janeiro e fevereiro, aquela enxurrada, na realidade, que aconteceu, ela, inclusive, suspendeu um turno em função do planejamento que ela tinha e sabia que um grupo de funcionários não conseguiria vir trabalhar. Então, vamos tentar usar essa empresa para fazer um projeto piloto, aí depois a empresa, juntamente com a Defesa Civil, vai explicar isso para todos os empresários, para que eles venham junto, né, todos nessa linha. E também o prefeito Egídio deverá assinar no retorno dele uma outra proposta que nós vamos aqui instituir o selo de empresa resiliente. Inclusive com base na legislação da ONU que nós buscamos, a empresa que atender a todos aqueles critérios, ela vai ser então contemplada uma vez por ano com esse selo de empresa resiliente, trazendo aí vários benefícios para a própria empresa. Então isso é um trabalho, né, uma sequência desse trabalho que nós estamos tentando fazer exatamente para tentar melhorar a consciência e a resiliência da população que não é de Blumenau, que está vindo a Blumenau em busca de oportunidades. Secretário, assim como nós em casa, os empresários, os trabalhadores, todo mundo tem que se prevenir e ficar atento, né? Há planejamentos também na Secretaria de Defesa Civil, que todo ano faz um acontecimento dos fenômenos, né, que acontecem no nosso clima, um acompanhamento de como vai se desenvolvendo o clima durante o ano. O que nós temos até agora, secretário, né, de tudo que foi visto no início do ano, ou planejado no início do ano, ou calculado no início do ano? Como é que foi esse clima nesse ano e o que vocês estão vendo e percebendo para frente? Bom, primeiro dizer que a nossa Secretaria de Proteção e Defesa Civil é a mais instrumentalizada do país. Após a tragédia de 2008, nós procuramos criar uma estrutura que ela pudesse realmente, de forma ampla, poder fazer o enfrentamento a desastres naturais. Começando pela nossa previsão meteorológica, né, que a nossa diretoria de meteorologia, através da nossa equipe, ela faz esses avisos e alertas com antecedência, exatamente para as pessoas poderem ter um norte de como se comportar diante de um fato que possa acontecer. Né? Conversando com os nossos meteorologistas, não há nenhum indicativo ainda que este ano possa acontecer algo de maior gravidade. Obviamente que existem sempre algumas mudanças repentinas do clima, mas não há neste momento nada que aponte para isso. O que nós temos, e que é histórico e de fato, que nós temos que nos prepararmos, são as trovoadas de final de tarde a partir de novembro, né? Isso, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, são os meses que normalmente são atingidos, né, por essas grandes trovoadas que podem vir acompanhadas de ventos fortes, de granizo, de descargas elétricas, né, de volumes expressivos de chuva. Então, sempre procurar, primeiro, mitigar, prevenir,
né, com a limpeza das drenagens, cuidado nas interferências e encostas, quando a pessoa vai fazer um corte para fazer um muro. Sempre busque a orientação e acompanhamento de um técnico, de um especialista, de um engenheiro, né, para que ele possa fazer de forma correta, porque o solo por si só, ele não cede. Ou ele cede por uma intervenção antrópica, o homem que faz uma intervenção errada, ou então pela força da água, né? Então, a drenagem aliada à manutenção, ao status quo do meio ambiente, ela é decisiva. Tá? Então, sempre procurar prestar atenção também às orientações, aos avisos, alertas da nossa equipe de meteorologia, que eles sempre dão um indicativo do que pode acontecer no futuro. Mas vamos nos preparar, sim, para a partir de novembro, para enfrentar as trovoadas de final de tarde, que vão vir como historicamente sempre vieram. A gente teve um inverno um pouquinho mais prolongado, digamos assim, né? Não com frio tão intenso, que não é mais comum na nossa região, né? Mas aquele frio que vem fica um pouco mais de dia, um dia a mais, 8 dias a mais, 3 dias a mais. Isso já é um pronúncio de que o verão também vai ser muito quente? Diz a cultura popular, sim, né? A cultura popular fala que quando se tem um inverno muito rigoroso, se terá um verão rigoroso. Derrete no verão. Mas isso quem vai dizer realmente são os nossos meteorologistas, que fazem uma análise ampla de todo esse processo, desde os nossos radares aqui no estado, com radares fora do estado, com outros modelos fora do país, satélites, né? Então é bom sempre prestar atenção aos nossos avisos de alertas, que eles dão um indicativo antecipado do que pode acontecer, e se houver alguma mudança, com certeza nós vamos avisar em tempo para que todas as pessoas possam se preparar e se prevenir. Secretário, finalmente chegou-se a um acordo com a comunidade indígena e parece que dessa vez a barragem de José Boatê vai realmente passar por uma reforma, vai ser modernizada, além das outras ações que são realizadas em outras barragens. A gente já pode dizer que nós estamos mais seguros quanto a isso? Bom, esses 3 equipamentos que estão localizados no Alto Vale, a barragem de Itaió, de Ituporanga e de José Boatê, fizeram parte do grande estudo feito pelos integrantes da JICA, que ela foi aquela cooperação com o governo japonês, e tem mais outras ações que estão previstas nesse projeto. Itaió e Ituporanga são muito importantes para o Alto Vale, né, que elas protegem muito o Alto Vale. Para nós aqui, a interferência é de em torno de meio metro de água. A José Boatê não. A José Boatê, ela representa em torno de 2 metros de água para mais na cidade de Blumenau. Obviamente que a existência da barragem já é uma garantia que nós temos, porque a capacidade de armazenamento é muito maior que a capacidade de vazão, mesmo que as 2 comportas estivessem todas elas abertas. Mas como uma está fechada e uma aberta. Mas aqui vale agora até uma referência ao próprio governador Jorginho Melo, que ele teve uma iniciativa, né, e um poder de decisão em termos de cumprir aquilo que foi prometido lá atrás. Inclusive existe uma ação transitada em julgado de 10 ações que o governo federal e municipal, federal e estadual deveriam atender à comunidade indígena, e nunca foi atendido. Então agora, com essa decisão do governador de atender efetivamente, está começando então a iniciar a solução daquele impasse. Inclusive já foi feito o desassoreamento, já estão trabalhando, né, em outras ações para que depois, ao final, chegue para que a Defesa Civil do Estado, né, ela consiga ativar todos os equipamentos, né, eletrônicos, de monitoramento remoto, inclusive, daquela barragem, que é o ideal. Nossa expectativa é que ela realmente funcione na sua plenitude. Esse é o ideal, porque depois da existência da barragem, que ela foi ativada em 1992, nós não tivemos mais nenhuma enchente que passou dos 13 metros. Todas elas ficaram abaixo dos 13 metros. Então isso é um sinal óbvio, né, claro, de que aquela barragem é extremamente importante e decisiva para resguardar o patrimônio e a vida das pessoas de todas as cidades que estão localizadas a jusante daquela barragem. E os nossos diques, secretários, estão todos funcionando? Havia uma iniciativa de se tentar construir um dique na 1º de janeiro também, né?
buscando auxiliar ali contra a inundação naquela localidade. O que o senhor tem de novidade? Bom, primeiro em relação aos nossos 5, nós temos 5 diques, um aqui na Fortaleza, na foz do Rio da Fortaleza, do Ribeirão da Fortaleza, uma na região da Santa Efigênia, um na Vila Nova, um na 25 de Julho e um na Antônio Traz, né? Todos eles, nós temos uma empresa licitada que faz a manutenção permanente, nós criamos um checklist de todas as ações que eles têm que atender semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, semestralmente, anualmente, né? Então eles cumprem o nosso, inclusive nós acompanhamos, nós temos uma equipe que acompanha esse trabalho. Agora, o governo do estado ano passado autorizou a licitação e foi licitado e já está em fase de entrega de mais 2 bombas no dique da Fortaleza, mais um transformador e mais um inversor de frequência que vai dobrar a capacidade operacional daquele dique, porque em 23 a gente quase ficou sem nenhum, que no momento queimou uma bomba e o motor, e a gente acabou fundindo o motor e a bomba que estava boa para poder operar, mas foi no limite. Então agora com 4 bombas vai ser muito tranquila a operação, mesmo que queime 2 bombas, vão ter sempre 2 em funcionamento, e 2 é o suficiente, mas as 4 são importantes, né, até como backup, né? A Santa Clara também nós estamos agregando mais uma bomba, de 2 mais uma, porque é uma área que alaga facilmente, e também o transformador na 25 de julho, que era o único que nós não tínhamos transformador próprio. Então vai ter lá, um gerador próprio, para que se um dia falta energia, todos os nossos diques hoje estão contemplados com geradores, se a energia cair, eles continuam funcionando. Em relação à projeção de mais 2 diques, nós temos o planejamento de mais 2 diques, um aqui no Ribeirão Fresco, na Pastor do Vado Rés, e um na Rua São Paulo, de frente ao colégio, aquele colégio ali na Rua São Paulo, próximo à antiga Bebidas Thompson. Sempre esqueço o nome dele. Adventista, isso. Então tem mais 2 diques. O do Pastor do Vado Rés já está em tratativa com o Estado, e a Thompson está em fase de iniciarmos as tratativas. Em relação a 1º de janeiro, muitos defendem a construção de um dique. A nossa visão é um pouco diferente. Nós temos ali, porque ali é a primeira área de Blumenau que alaga, com 7,5 metros já começa a ser atingido, e com 8 metros nós temos que já ter retirado todas as pessoas e levado para o abrigo. Nós temos 90 e poucos imóveis naquela região ali que alaga nessa cota. A nossa opinião e a nossa sugestão que nós manifestamos foi de desapropriar todas aquelas edificações e transformar aquilo num parque alagável. Inclusive, fazendo isso, nós elevaríamos a nossa cota de enchente para 9 metros, que seria a região do Ribeirão Fresco que é atingida. Então, essa é a nossa visão. Muitos partilham dessa visão, mas é claro que essa é uma decisão política administrativa, tem que se avaliar os prós e os contras de se construir um dique, né? Porque inclusive, a nossa legislação, nós temos alguns marcos regulatórios, e nós temos legislação que define que abaixo de 12 metros não se pode mais construir edificações familiares, e também não se pode mais fazer nenhuma movimentação de terra. Então, esse marco regulatório também nos ajuda, que não adianta nós fazermos um dique, porque a ocupação naquela região vai ter uma limitação, sempre, porque é uma área que é alagável mesmo, porque o dique ele funciona até um determinado limite de cota. Passou dessa cota, ele perde sua funcionalidade, porque aí não adianta mais o que fazer, porque acaba virando uma lagoa, né? Então, tem essas particularidades que, claro, vai passar por uma discussão técnica e também administrativa por parte da administração municipal, para avaliar qual é o melhor encaminhamento a ser dado, obviamente. Coronel Carlos Olímpio Menestrina, obrigado pela participação do senhor e pelas informações aqui na Rádio Itaberá. Obrigado, Jorge, obrigado a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui e dizer a toda a comunidade que vocês virem ali alguém de azul junto com alguém do colete laranja, é o pessoal que está fazendo esse levantamento do Plano Municipal de Redução de Riscos, e aproveitem e conversem e discutam com eles também, para que eles entendam cada vez melhor a nossa condição. Obrigado a todos, uma boa semana. Eu conversei com o Coronel Carlos Olímpio Menestrina, secretário da Defesa Civil de Blumenau.